Se você é religioso, cara, e insiste em permanecer nesse canal, já vou te dizer uma coisa. Esse vídeo não é pra você. Agora, se você é um cara que acompanha o nosso trabalho e entende, faz parte de uma igreja, permanece aqui porque no final você vai concordar comigo. E se você não concorda comigo e quer permanecer, então ouça o que o moralista da internet tem a dizer nesse vídeo de hoje. Deixe seu like, seu comentário que é importante e bora pro assunto do vídeo de hoje. Eu já vou logo fazendo uma pergunta. Você já parou para pensar que se tirar o dinheiro da pregação de qualquer pregador, né, pastor itinerante e até mesmo os líderes de igreja que são assalariados, a pergunta é, se tirar a grana dessa turma, a qual Deus esse povo está servindo? Será que sobra alguém? Porque hoje, meus amigos, na maioria das igrejas, a espiritualidade já virou operação financeira, não é mais o agir do Espírito Santo, a operação do Espírito Santo no culto da noite, que trouxe motivação para o cara trazer uma mensagem para a igreja, e sim a operação financeira. Porque a pregação, meus amigos, já virou produto, a Bíblia aberta é só para insinuar alguma coisa, e o púlpito acabou virando uma vitrine, como nós sempre estamos falando aqui. E isso não é exagero, tá? Isso é observação de quem está de fora. Se você olhar para o calendário de muitos ministérios, né, agendas milionárias, cachês altíssimos, cachês inclusive transvestido de oferta, porque se tu falar que é cachê, eles ficam até bravos e te processam, mas são ofertas que a igreja dá em retorno ao empenho do pregador que foi lá e passou uma hora em cima do púlpito contando anedotas, no final recebe uma quantia de 5, 10, 15, 20 mil, pega o avião e vai embora. Sem contar dos contratos informais, né, políticas de camarim, exigências de logística. Ou seja, pode ter certeza que nenhum apóstolo do Novo Testamento estaria reconhecendo esses tais como homens de Deus. Mas existe um povo que reconhece, aplaude, porque aprenderam que aquilo ali é ser homem de Deus. E essa mesma estrutura se repete exatamente em lideranças que cuidam de igrejas, pastores assalariados, os quais ocupam cargos por décadas, blindados pelo sobrenome da família, conforme nós vemos aí, principalmente quando se trata de Assembleia de Deus, alianças familiares e conveniências que faria qualquer empresa séria passar vergonha, ou seja, qualquer empresa séria ficaria envergonhada de ver tanta canalice em nome da fé. Mas para piorar, ainda tem alguns empresários que bancam esse tipo de gente. E o que mais a gente vê e percebe de fora é que a maioria desses pregadores, eles só permanecem enquanto existe fluxo financeiro girando. Trocam de agendas de uma igreja pequena para uma maior, conforme o valor da oferta, do cachê no final das contas. E fica nítido que a visão cai conforme o fluxo financeiro. A visão de Deus para fazer tal coisa aqui, daqui a pouco aparece outra visão melhor de Deus para cá, mas se tu for analisar é porque a oferta aqui foi maior. Ou seja, hipocrisia, meus amigos. Em outras palavras, o enviado de Deus muda a rota conforme o valor do boleto pago no final das contas. E aqui entra um ponto que eu faço questão de reconhecer aqui com vocês, porque eu sou um cara totalmente imperfeito, tenho minhas falhas, nunca escondi isso, inclusive na internet. Nunca escondi quem eu sou, inclusive aqui com vocês. Não falo como alguém superior aqui ou moralmente melhor, impecável, mais do que alguém. Conforme alguns até tentam me taxar aí, né, que sou moralista da internet. O moralista da internet é porque a moral, a ética... É assim, meu amigo, eu estou do lado de fora cobrando de vocês que dizem viver a moral e a ética. E falo como alguém que não faz parte desse contexto. Como alguém que não depende financeiramente dessa estrutura. E não adianta querer comentar aí embaixo que a monetização aqui é a mesma coisa, porque aqui é as empresas que pagam para pôr propaganda aqui sem eu pedir. É totalmente diferente de você pedir oferta para levar uma mensagem de boas novas. Aqui eu ganho porque as empresas pagam, e pagam sem eu pedir.
vídeo é monetizado. Então não tem comparação nenhuma, a hipocrisia de vocês, vagabundagem da parte de vocês querer atrelar a mesma coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou seja, não bebo dessa fonte e muito menos faço esse jogo de vocês. E justamente por eu estar do lado de cá, do lado de fora desse contexto lixoso chamado mundo evangélico, é que eu consigo enxergar sem o filtro da conveniência, sem obrigação de defender nomes, sem a necessidade de preservar as tais alianças ministeriais. E é isso que deixa vocês, né, indignados, para não dizer outra palavra aqui. Vai sair, espírito maligno! Esse distanciamento é o que me permite ver o que muita gente dentro não consegue enxergar. E se enxerga, não consegue se mover para colocar a coisa no lugar, porque estão comprometidos com o sistema. Eu não estou. E é por isso que eu tenho essa liberdade. E a reflexão aqui precisa ir além desses indivíduos. Porque o problema é estrutural, meus amigos. Porque a instituição igreja deixou de ser aquilo que eles pregam que é há muito tempo. Deixou de ser uma comunidade de irmandade, de fé, para se tornar uma estrutura de grana, de negócios. Algumas, sem dúvida nenhuma, empresas totalmente familiares. E digo mais, algumas se tornaram franquias e outras verdadeiras dinastias, ao exemplo da Assembleia de Deus, Ministério Belém, e outras assembleias também, porque a lógica deles segue a decisão, o caminho do negócio, do mercado da fé, e não do evangelho que dizem pregar. Afinal, o púlpito hoje em dia, meus amigos, se você der uma leve olhada na internet, você vai perceber que virou uma plataforma de influência, tanto política quanto comercial. Algumas até transformaram o próprio louvor em cultura. E não a cultura do lado bom, mas uma cultura de alto giro financeiro. E a membresia, conforme sempre eu estou falando aqui, uma massa de manobra. Quanto maior o número do rebanho, maior é a massa de manobra para eles se manterem no poder. E a pergunta fica, qual é a lógica disso? Povo padecendo, povo pegando busão, o povo no final das contas não tendo dinheiro para pagar as dívidas no final do mês, mas estão dando oferta, dízimo, e o pastor enriquecendo cada dia que passa. E o pior de tudo, que usa a mudança de vida com o seu dinheiro, com a sua oferta, para dizer que Deus está abençoando ele e você bancando, né? No caso, não é nem Deus, é você que banca a vida boa para ele testemunhar que Deus abençoa ele, enquanto é você que está dando seu dízimo, oferta e bancando a vida boa dele, cara. E quando você questiona por que Deus não te abençoa, é porque você não tem fé. Mas é que você não tem uma multidão de pessoas dando 10% todo mês para você, caindo na sua conta. Você entendeu que não tem lógica a coisa? E o mais grave nisso tudo é que a crítica interna, que deveria partir dos membros em questionar, exigir transparência, não vem, estão cada vez mais refém dessa turma. Estão sufocados pelos discursos e mensagens pregadas de medo, ou seja, medo de tocar no homem de Deus, no ungido de Deus. Meu amigo, abra o olho enquanto é tempo. E eu deixo para você aqui um alerta. Quando a fé, cara, é sequestrada pelo dinheiro, todo o resto acaba se desfigurando. Inclusive você nem se reconhece mais. E o lugar que deveria ser um lugar de transformação, né, vira um palco totalmente de manipulação. O lugar que deveria acolher as pessoas para se apresentarem, ter uma vida mais próxima com Deus, acaba virando um lugar de negócios. Mas negócios não para você. Você tem que só dar negócio entre eles, né? Troca de favores. E o ambiente de confronto que deveria existir acaba virando um ambiente de entretenimento que traz sempre um artista daqui, um pregador famoso dali, e no final das contas você está sempre se entretendo e engolindo as coisas. E eu deixo uma pergunta para você. Esse Deus que você vê esse povo pregar é o Deus da Bíblia, que eles dizem, né, viver? Ou é o Deus da grana, do dinheiro, Mamon? Deixa nos comentários aí, por favor, o que você acha. Eu vou encerrar o vídeo aqui. O vídeo de hoje é esse. Não vou falar assunto nenhum além disso aqui. Para você refletir, meu amigo. Porque eu acho que
precisa se bater nessa tecla porque a instituição chamada igreja, ela precisa se olhar no espelho. E não adianta ficar brabo com os canais de denúncia, dizer quem são eles, não vivem uma vida com Deus, vivem fora da igreja, fazem apronto em desapronto e querem cobrar moral, ética do povo de Deus. Mas é que vocês não estão se enxergando. Isso se chama vergonha alheia. É quando alguém de fora precisa mostrar aonde está o erro daqueles que se dizem certos. Porque se fosse o contrário, fosse povo correto, fizesse a coisa certa, não teríamos tanto assunto para expor na internet. E vocês não estariam comprando briga e talvez sendo provocados pelos canais de denúncia. E é por isso que eu digo que a igreja precisa, esses líderes precisam se enxergar no espelho. Ou seja, se encarar no espelho sem maquiagem, sem máscara, sem versículos descontextualizados, que é o que mais usam, né? Máscaras, maquiagem, textos fora de contexto para manipular e se justificar diante de tanta anarquia que acontece nesse meio. Porque se o evangelho é tão poderoso assim, conforme esses pregadores, né, homens de Deus, dizem ser evangelho poderoso, eu acho que está passando da hora de provar esse poder do evangelho na estrutura da tal igreja a qual vocês dizem ser. E ao invés de atacar os desigrejados, procure resolver as rachaduras estruturais da igreja a qual vocês permitiram chegar a esse nível e dar um pouco mais de atenção para os desigrejados. Talvez o que eles estão falando é exatamente onde precisa haver um conserto. Ou você acha que esse evangelho pregado dentro das igrejas, tantos escândalos saindo em canais de denúncia, é algo de Deus? É porque as coisas não estão funcionando do jeito que deveria, meu amigo. E eu digo uma coisa para encerrar agora, definitivo o vídeo. Se tirar o dinheiro da equação, não vai revelar apenas o coração do pregador ou do líder, do pastor que está cuidando da igreja. Vai revelar também o que a igreja que eles dizem ser de Cristo se tornou nesses últimos tempos. Uma vergonha. E é por isso que existe canais de denúncia. Queira vocês ou não, tem que comer e engolir quietinho, porque a verdade sempre aparece. Não adianta atacar os canais, os denunciantes, querer descredibilizar a imagem, porque, meu amigo, isso não vai fazer diferença nenhuma. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. A verdade é que o evangelho está uma verdadeira vergonha, uma desgraça, muito mais desgraça do que graça. E quem está lucrando com isso é essa turma que se dizem homens de Deus. E é esses que procuram, né, atacar os canais de denúncia. Infelizmente é isso. É isso que eu tinha para o vídeo de hoje. Deixa o seu comentário aí embaixo que é importante. Se você concorda comigo, beleza. Se não concorda, coma pouco, vaza, vai procurar outro canal. Agora, se você concorda, deixa o seu comentário também que é importante. Dá o seu joinha, dando joinha logo vai aparecer o botão do hypar, dá uma hypada também para que o nosso conteúdo chegue em mais pessoas. Se inscreva no canal se não é inscrito, me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zaz, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.